Essa é mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Essas pessoas que você está vendo aqui foram aprovadas com o nosso método e logo será a sua vez, a sua aprovação. Não se esqueça que na plataforma de estudos da ElmiBanco você tem acesso a mais de 1000 questões com respostas em vídeo de múltipla escolha, um caderno de questões dissertativos, algo que só a ElmiBanco tem para facilitar a sua memorização do conteúdo e um suporte especializado via WhatsApp com vários professores de segunda a segunda. O link para você acessar está aqui na descrição desse vídeo. Tenha uma ótima aula. Módulo de fundos de investimentos que é extremamente importante. Além de ter uma alta representatividade de questões na sua prova, na vida real, na vida como ela é, na prática, é muito importante também porque você vai falar, vai ver muito sobre diversos fundos de investimentos. Então, esta aula inicial, eu trago vários conceitos que servirão como base para que você possa ir avançando aula a aula, conceito a conceito para aprender tudo, se preparar para a prova e vida no mercado financeiro. Afinal, você sabe que aqui eu sempre trago a prática em todos os pontos que nós conseguimos. Só que antes de entrar na explicação em si, eu quero que você tenha uma visão macro desta aula. Nós vamos passar por esses 6 tópicos aqui, começando então pelo tópico 1, que é o funcionamento de um fundo de investimentos. Qual é a lógica? Como funciona este fundo? Para isso, eu quero que você venha para cá comigo, para o Flipchart, onde eu vou falar um pouquinho sobre a minha família, basicamente, né? Bruno, Felipe, meu irmão, Roberta, minha mãe, Nadir, meu pai. Vamos pensar somente em Bruno primeiro. O Bruno, ele vai ao mercado porque ele tem dinheiro sobrando e decide então comprar ativos no mercado financeiro. Eu pego meu dinheirinho que sobrou ali e compro um pouquinho de CDB, compro um pouquinho de título público federal, compro ali uma debênture, uma LCI, compro uma ação, que era um pouco de renda variável também. Eu vou direto ao mercado trabalhar com ativos financeiros. Esta é uma opção. Só que dentro deste módulo, nós não vamos fazer isso. Nós vamos delegar a responsabilidade para uma prestação de serviço profissional. Nossa, ficou bem confuso. Então eu vou desenhar ainda mais para a gente. Pensa que eu vou pegar este meu dinheiro aqui, ó, e vou trazer para cá, junto com Felipe, junto com Roberta e junto com Nadir. Cada um deles aqui, eles possuem dinheiro, e ao invés de os 4 irem direto ao mercado comprarem ativos financeiros, nós vamos juntos delegar a nossa alocação a uma prestação de serviços que é o fundo de investimentos. É isso mesmo, eu já quero que você anote porque isso é extremamente importante. Todo fundo de investimento é uma prestação de serviços profissionais. Porque aqui em cima, ó, o Bruno está batendo no peito e falando, não, eu entendo sobre o mercado financeiro, eu vou comprar aquela ação ali, eu vou comprar aquele CDB, eu sei as características, eu sei como funciona na prática, então eu mesmo vou fazer isso. Mas, no segundo momento, na parte de baixo aqui, nós juntos vamos delegar o nosso dinheiro para o fundo. O fundo é uma prestação de serviço onde tem aqui um gestor profissional. Este cara entende muito de mercado. Ele vai pegar todo o nosso dinheiro e vai levar então ao mercado. Ele que vai fazer a escolha, tomar a decisão de qual ativo comprar, qual ativo vender, quando comprar e quando vender. Por isso que nós estamos delegando recursos para uma prestação de serviços profissionais ir ao mercado, certo? Então até aqui o fluxo é esse. Dinheiro vem para o fundo compra os ativos. Se o fundo compra os ativos, você concorda comigo que os ativos são do fundo? Pronto, os ativos vêm para cá. Ó. Os ativos passam a vir a compor a carteira de investimentos do fundo. Mas espera aí, eu preciso ter alguma coisa? Felipe, Roberto e Nadir também. E eles terão então cotas. Todos estes investidores, né, agora serão chamados de cotistas. Os cotistas possuem cotas de fundos de investimentos. A cota é uma fração de um fundo de investimento. Eu decido o quanto eu quero comprar. Eu quero comprar 10 cotas. Felipe quer comprar 50 cotas. Roberta, 100 cotas. Nadir, 200 cotas. Não importa. Cada um compra a quantidade de cotas que achar necessário para entrar dentro deste fundo de investimentos, dentro desta prestação de serviços. Nós vamos nos aprofundar muito mais em tudo isso, em como se forma uma cota, qual é o valor de uma cota, todas as características de uma cota, as funções do gestor, e ele não está sozinho, tem administrador, tem outros prestadores de serviços, mas para o momento inicial, para o funcionamento do fundo, isso basta e nós vamos dar sequência aqui então no tópico número 2. Agora nós vamos ver os benefícios de aplicar num fundo de investimentos.
Por quê? Qual é o benefício de eu fazer isto daqui? Por que eu não posso pegar e ir direto ao mercado? O que eu ganho em troca para contratar esta prestação de serviços profissionais? Esse é o primeiro ponto, uma gestão profissional. Só que além da gestão profissional, eu tenho outros fatores que trazem benefícios de um fundo de investimentos. O primeiro é a acessibilidade. Imagine só que eu, Bruno ali, eu tenho para a aplicação R$10.000. Perfeito. Então, R$10.000, se eu for sozinho no mercado financeiro, bom, eu vou colocar um pouquinho ali em CDB, vou comprar uma ação, um outro título, não dá para colocar ali em muitos ativos. Além disso, outros ativos específicos podem ter valor de aplicação mínima, como por exemplo é o caso do próprio CDB que eu citei. Nem todos os CDBs eu consigo aplicar a partir de R$1. Às vezes existem CDBs que para aproveitar aquela taxa, aquela remuneração que está sendo ofertada, eu preciso começar com R$5.000, com R$10.000, com R$20.000. Putz, eu não tenho isso, eu só tenho R$10.000, eu queria muito aproveitar isso. O fundo traz esta acessibilidade para o investidor. O Bruno aqui vai colocar dinheiro, os R$5.000 dele, os R$10.000 dele no fundo. Felipe também, Roberta também, Nadir também. Agora, o dinheiro como um todo está com o fundo. O fundo não vai ter aqui 10 mil, 20 mil, 30 mil. Não, o fundo ele vai ter aqui, ó, 10 milhões de reais. E com 10 milhões de reais, ele tem uma acessibilidade muito maior aos ativos financeiros. Um ativo financeiro que permita aplicação a partir de R$1 milhão. Vários ativos são assim. O fundo pode alocar. Os 4 aqui talvez não. Então a acessibilidade vem a partir deste ponto. Depois eu tenho a gestão profissional, que é algo que eu já citei. Eu vou delegar esta gestão. Cara, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu trabalho em uma outra função. Eu não tenho tempo e nem conhecimento para ficar comprando e vendendo, fazendo a gestão do meu recurso. Eu quero contratar uma gestão profissional. Então eu pego meu dinheiro, mando para o fundo tem uma pessoa ali que é o gestor que vai, e ele é profissional para comprar e vender. Além de comprar e vender, saber quando comprar, saber quando vender. Então tem toda esta delegação para a gestão profissional. Depois eu tenho a parte da diversificação, que também entra um pouco no ponto de valor de aplicação. Lembra que eu tenho aqui o Bruno, que eu citei, que ele tem R$10.000? Então ele tem R$10.000 aqui. Ao invés de eu pegar esses R$10.000 e comprar ativos, eu coloquei no fundo. Mas vamos imaginar que eu comprei os ativos. Com R$10.000, quantos ativos eu consigo comprar? Bom, eu consigo comprar ali uma ação, consigo comprar um CDB, que eu olhei, vi também uma boa debênture, tem um título público federal que eu achei legal também, quero comprar, mas dependendo do aporte que eu faço em cada um desses 4 ativos, acabou o meu dinheiro. Eu não tenho uma boa diversificação com os meus R$10.000. Nem Felipe, nem Roberta, nem Nadir. Mas quando juntos e com muitas outras pessoas, nós colocamos dinheiro aqui no fundo e eu falo que o fundo tem R$10 milhões, quando esse gestor vai ao mercado, ele compra inúmeros ativos. Se você abrir a carteira de um fundo de investimentos, e nós vamos fazer isso juntos aqui durante esse módulo, porque eu quero que você veja na prática, você vai encontrar uma infinidade de ativos. É uma diversificação muito boa. E você já sabe que a diversificação é completamente importante dentro do mercado financeiro, porque quanto maior a diversificação, menor o risco que nós vamos correr dentro de um limite. Além disso, eu tenho a liquidez. Bom, a liquidez eu sei que algumas pessoas acabam confundindo. Imagina só, eu tenho alguns fundos de investimentos, que eles possuem uma determinada carência. Então eu pego meu dinheiro, compro cotas de um fundo de investimentos e dentro das regras ele me diz, olha Bruno, você só pode resgatar as cotas do seu fundo depois de 3 meses, depois de 6 meses. Ele vai ter ali uma certa carência. Ah, Bruno, então não tem liquidez. Ele tem sim liquidez pensando nos ativos financeiros. Lembra novamente do exemplo aqui onde eu citei em que Bruno tem R$10.000. Perfeito. Com esses R$10.000, lembra que eu fui para o mercado financeiro? Tudo bem, fui para o mercado e comprei esses 4 ativos. Vamos dizer que esta debênture aqui que eu escolhi é uma debênture que está com uma ótima remuneração, ótima rentabilidade. Só que, como ela tem uma rentabilidade um pouco maior, ela tem um fator que é
tanto o valor de aplicação inicial, vamos colocar aqui que para iniciar as aplicações nesta debênture, eu tenho que colocar R$8.000. R$8.000 dos meus R$10.000. Aqui eu já travo um pouco a minha diversificação, lembra? O ponto anterior. Mas um outro ponto, um outro detalhe desta debênture, por ter uma alta remuneração, ela vai travar o meu dinheiro dentro de uma carência. Eu só vou poder resgatar o meu capital a partir de 2 anos, 24 meses. Isso é completamente comum. Eu vou querer pegar R$8.000 dos 10 que eu tenho e deixar travado em 2 anos? Não sei, vai depender muito da minha estratégia. Se eu não faço isso, coloco o dinheiro aqui no fundo, eu acabo com isso. Eu destravo esta liquidez. Por quê? Com R$10 milhões, o fundo pode comprar essa debênture e aí ele vai ficar com parte dos recursos preso por 24 meses, só que ele vai ter muito capital ainda para diversificar com liquidez, trazendo liquidez para a carteira. Então aqui nós temos 4 benefícios de se aplicar em um fundo de investimentos. Depois, nós vamos seguir aqui para um outro tópico, que são as diferenças entre fundo de investimentos e fundos de investimentos financeiros. Que por mais que possa parecer as mesmas coisas, tem um detalhezinho sutil que eu preciso que você entenda, tá? Aqui nós já estamos falando de algo bem específico dentro da CVM 175, que passou a vigorar aqui em 2023 e sendo cobrado na prova a partir de 2024, onde nós vamos ter aqui FIF, Fundo de Investimento Financeiro. Mas antes, vamos ver qual é a definição mais conceitual de um fundo de investimento. Um fundo de investimento é uma comunhão de recursos constituída sob a forma de condomínio destinado à aplicação em ativos financeiros. Eu vou colocar na tela o conceito mais fechado sobre fundo de investimento, porque é algo importante que pode cair na sua prova com essas palavras. E eu preciso que você entenda estas palavras de acordo com o que nós vimos aqui, ó. Dá uma olhada. Fundo de investimento é uma comunhão de recursos constituído sob a forma de condomínio. O que significa isso? Olha só, eu tenho Bruno, Felipe, Roberto e Nadir, cada um tem o seu próprio recurso, e eles vão colocar o recurso dentro do fundo. Foi o que nós vimos. Isso é a comunhão de recursos dos 4 cotistas aqui sob a forma de condomínio. O fundo de investimento funciona exatamente como um condomínio. Se você mora em prédio ou em casas de condomínio fechado, você entende como funciona isso. Dentro do prédio, nós temos ali que cada condômino paga o seu aluguel e tem acesso a alguns serviços dentro do condomínio. É exatamente a mesma coisa que nós temos aqui. Cada um dos cotistas coloca o recurso dentro do fundo, funciona como um condomínio, e o serviço que ele vai ter é a gestão profissional da alocação dos ativos. Isso aqui é exatamente o restante da nossa frase que pode cair na sua prova como aquele conceito mais fechado, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos. Como assim ativos financeiros, bens e direitos? A primeira parte eu entendi, Bruno, mas o restante eu não entendi. Tá, vou explicar para você da seguinte maneira. Dentro do fundo de investimento, ele vai comprar diversos ativos. Então eu citei alguns aqui como CDB, LCI, debênture, ações, títulos públicos federais. Ele vai fazer essas compras dentro do mercado. Então um fundo de investimento, ele pode comprar aqui determinados ativos financeiros, como nós vimos, determinados ativos. Só que ele não precisa comprar somente ativos como CDB, ações, títulos públicos federais, que todos estes são ativos financeiros. Um fundo de investimento, ele também pode comprar um ativo que seja um ativo imobiliário, ou então ele pode comprar uma participação de uma empresa, ou então ele pode comprar um direito creditório. Ele pode comprar diversos ativos que não são financeiros. Aqui, por exemplo, eu estou falando de um fundo de investimento imobiliário. Aqui eu estou falando, por exemplo, de um fundo de investimento em participações. E aqui de um fundo de investimento em direitos creditórios. Tudo isso daqui nós vamos ver um pouco mais a fundo, porque também é escopo da sua prova. Só que neste momento eu preciso que você entenda apenas que fundo de investimento, ele pode comprar ativos tanto que sejam financeiros, quanto que não sejam financeiros. Só que olha só o outro lado, a outra parte aqui do meu slide. FIF, Fundo de Investimento Financeiro. Quando eu falar de FIF, eu estou falando somente de ativos financeiros. Então, fundo de investimento financeiro vai comprar
apenas aqui dentro do mercado ativos financeiros. E aí entra tudo aquilo que nós já falamos, CDB, debênture, títulos públicos, ações, todos os ativos financeiros. Sempre que eu falar de fundo de investimento financeiro, eu estou falando de 4 tipos de fundos que nós também vamos falar mais a fundo sobre, que são os fundos de ações, são os fundos cambiais, os fundos renda fixa e também os fundos multimercados. Grava bem também, se você for anotar isso, já anota nesta ordem: ações, cambiais, renda fixa e multimercado. Na aula em que eu for falar para você um pouquinho da classe de ativos, da classe de carteira desses fundos aqui, vai fazer um pouco mais de sentido esta ordem. Neste momento, saiba que nós temos 2 tipos de fundos. Fundos de investimentos aplicam em ativos financeiros e não financeiros. Mas também temos aqueles fundos que são financeiros, que só compram ativos financeiros. Este é o detalhe aqui. Vimos aqui então o nosso terceiro ponto. Vou voltar só para que você entenda onde nós estamos. Nós vimos aqui as diferenças entre fundos de investimentos e fundos de investimentos financeiros. Agora nós vamos entrar aqui em características dos fundos de investimentos. Uma parte que tem um pouquinho mais de detalhes, então é importante nós prestarmos bastante atenção. Toda esta parte do tópico 4 valem para fundos de investimentos e fundos de investimentos financeiros, tá? Eu não tenho uma separação aqui. Um fundo, ele tem um CNPJ próprio. Então, quando você aplica o seu recurso dentro de um fundo de investimento, desta prestação de serviços, este fundo, ele é administrado normalmente por uma instituição financeira. Então, imagine só que ele é administrado pelo Itaú. Só que você não está pegando o seu dinheiro e entregando para o Itaú e agora esse dinheiro faz parte do Itaú. Não. O fundo de investimento é uma gestão de recursos de terceiros. Olha só o que eu tenho aqui. Todos esses 10 milhões, deixa eu voltar aqui para que você entenda um pouco mais. Todos os 10 milhões que nós vimos que estão aqui dentro do fundo não é do Banco Itaú. Não é do administrador desse fundo. Todo esse dinheiro é de cada um dos cotistas. Então, o gestor, o administrador do fundo, vamos falar muito mais sobre esses 2 e outros prestadores de serviços, mas eles estão lidando com recursos de terceiros aqui. Já grava isso que também é muito importante. Então, para isso, o fundo precisa ter um CNPJ próprio. Como, inclusive, eu coloquei aqui para você como exemplo. Itaú Renda Fixa Diferenciado, Crédito Privado, FIC-FIA. FIC, aqui, significa Fundo de Investimento em Cotas. Eu tenho fundos de investimentos e tenho fundos de investimentos em cotas. Esta é uma outra característica também. Estes fundos de investimentos em cotas, eles precisam comprar cotas de outros fundos de investimentos, tá? Então fica ligado nessa separação também, mas aqui eu quero que você preste atenção muito mais no CNPJ próprio aqui deste fundo. Cada um terá o seu CNPJ e você consegue pesquisar todas as informações do fundo com base neste CNPJ. Registro na CVM. A constituição, criação de um fundo passa pelo registro na CVM com uma série de documentações que o administrador é quem vai fazer. Eu tenho também regras de gestão no regulamento do fundo. Eu sei que eu estou aqui na frente desta parte, mas nós não vamos nos atentar 100% a ela, porque já já eu vou trazer para você também, no detalhe, o regulamento de um fundo para que você possa fazer comparação com um outro documento. Mas todo fundo tem que ter o regulamento. Marque que dentro deste regulamento nós precisamos ter todas as regras deste fundo. Prestação de serviço fiduciário. Quando você compra cotas de um fundo de investimento, você está contratando uma prestação de serviços. Já falei bastante sobre isso. Grava a partir de agora que esta prestação de serviço, ela é um serviço fiduciário, que significa uma relação de confiança. Eu tenho também prestação de serviços essenciais. Aqui também é um outro tópico que está dentro da CVM 175, que você precisa se atentar a esta nova parte da regulação. Nós temos que um fundo de investimento, ele tem diversos prestadores de serviços. Administrador e gestor estão na tela, mas nós temos também custodiante, tesoureiro, distribuidor, auditor independente.
Porém, a CVM, ela vai tratar dois como essenciais, ou seja, não existe um fundo sem administrador e sem gestor. Eles sempre estarão presentes e nós vamos ter uma aula só para falar sobre as funções de cada um deles. Além disso, eu tenho os documentos para o funcionamento de um fundo de investimento. Então perceba que nós já entramos aqui no quinto tópico. Regulamento, lâmina de informações básicas e também termo de adesão. São os 3 documentos que você precisa entender um pouco mais sobre fundos de investimentos para a sua prova. Regulamento, eu já citei o que é, né? É a parte ali onde tem todas as regras de um fundo de investimento. Eu separei aqui um fundo da Caixa Econômica Federal. A Caixa tem a Asset, onde ela faz ali a gestão de vários fundos, né? E dentro desses vários fundos, eu peguei aqui um fundo que é o Fundo de Investimento Caixa Topázio Corporativo, renda fixa referenciado DI longo prazo, é algo importante que nós vamos aprender a fundo em uma outra aula. Perceba que o fundo tem um CNPJ próprio, como eu mostrei para você também, e aqui, olha só, 10 páginas. Então, olha só como é até um pouco chato, um pouco denso da gente fazer essa leitura. Artigo 1º, o fundo de investimento, blá, blá, blá. Artigo 2º, e por aí vai. Artigo 3º, e vai, e passa. Ele traz política de investimento. Ele traz também aqui, ó, o ponto sobre FGC, nós vamos ver também. Limites por ativos, limites por emissor, vários detalhes. Todas as regras do fundo de investimento precisam estar aqui dentro do regulamento. Sendo bem sincero para você, o investidor, o cotista, ele acaba não tendo sempre tanto acesso a este regulamento, porque é uma leitura um pouco mais fechada. Onde que ele vai buscar? Ele vai buscar informações na lâmina de informações básicas, ou seja, são as informações básicas que ele precisa ter para a aplicação naquele serviço, naquele fundo de investimento. Aqui eu tenho a lâmina de informações essenciais, que é a mesma coisa que básicas, tá? Se a prova trouxer lâmina de informações essenciais, saiba que é a mesma coisa que lâmina de informações básicas, só muda um nomezinho. Mas eu peguei exatamente do mesmo fundo. Olha só que nós já vemos a metade das páginas. Enquanto o regulamento tem 10 páginas, aqui nós temos 5 páginas dentro da lâmina. E olha só como aqui já tem até uma cor, né? Se eu volto aqui para o regulamento, não, é tudo preto e branco. Uma leitura fechada, uma leitura, meu Deus do céu, mas quando eu vim para cá, eu já dá uma corzinha, já até alegra o coração, e a gente vai entrar aqui também, ó, público-alvo. Só que olha só o público-alvo de regulamento e olha só o público-alvo que eu tenho aqui de lâmina. Cadê? Ah, não, desculpa. Política de investimentos, ó. Política de investimentos aqui na lâmina e política de investimentos aqui na regra, tá? No regulamento. Política de investimentos no regulamento. Todas as partes aqui bem determinadas. Tem mais para cá, ó, tem quantos artigos? Vamos ver. 1, 2 artigos, aí tem vários parágrafos, 3 artigos, 4, 5, 6 artigos, basicamente, falando aqui sobre política de investimentos. Quando eu trago para a lâmina, é algo um pouco mais aberto. A lâmina ela vai trazer informações básicas, essenciais. O principal aqui são as condições de investimentos. Então, qual é o investimento mínimo inicial? R$1 milhão. Lembra do Bruno lá que tem 10 mil reais só? Cara, ele não consegue comprar este fundo. Ele precisa ter pelo menos R$1 milhão para aplicação. Aí tem também investimento adicional mínimo. Ah, eu comprei cotas com R$1 milhão. Quero fazer uma nova aplicação. Pelo menos R$100, resgate mínimo R$100. Todas as informações constam aqui na lâmina de informações básicas ou essenciais. Você, quando trabalhar com fundos de investimentos, vai ver muito mesmo sobre isso. Já se acostume a fazer essa leitura porque é algo bem importante também. E depois eu tenho, por fim, o termo de adesão. Aqui é um termo que vai chegar para o investidor para ele assinar atestando que ele leu todos os regulamentos, o regulamento, a lâmina, todos os documentos em si, atestando que ele está ciente dos riscos, atestando que ele está ciente das regras, das informações. Todo fundo tem esta relação também. Por fim, para finalizar esta aula, que eu sei que ela ficou um pouquinho longa para você, mas eu precisava trazer essa base. Eu precisava que você tivesse toda essa base para que a gente entrasse em cada um dos conceitos mais a fundo para a sua prova e vida no mercado financeiro. Divulgação de informações aos cotistas. Algo bem leve, bem simples. Nós temos 3 tipos de informações: diária, mensal e anual. Diariamente, o fundo precisa entregar para o cotista o PL, que é o patrimônio líquido, e o valor da cota. O que é PL? O patrimônio líquido, aqui deste fundo, por exemplo, são 10 milhões de reais. Olha, o fundo tem um patrimônio líquido de 10 milhões. O patrimônio ele vai considerar todas as aplicações
reduzindo as despesas que o fundo tem, gasto com gestor, com administrador, qualquer gasto, patrimônio líquido, ou seja, ativos menos os passivos. Eu vou ter, nesse caso aqui, 10 milhões, cada fundo terá o seu. Mas também precisa divulgar diariamente o valor da cota, que inclusive na próxima aula nós já vamos ver como calcular este valor de cota. Mensalmente, o fundo precisa entregar para o cotista um extrato com as principais informações de tudo o que aconteceu dentro daquele mês. E anualmente, pelo menos uma vez ao ano, precisa entregar as demonstrações financeiras, que é como se fosse o extrato extremamente mais aprofundado, com tudo que o investidor precisa saber sobre o fundo. E, inclusive, nós vamos ter uma aula somente sobre a Assembleia Geral Ordinária, que é quando estas demonstrações contábeis chegam até os cotistas para serem analisadas e o cotista ter acesso a tudo que aconteceu durante todo aquele exercício dentro do fundo de investimento. Essa foi a aula inicial, eu aguardo você na próxima aula então, para que a gente continue falando sobre fundos de investimentos, que você sabe agora que é extremamente importante para a sua prova e vida no mercado financeiro. Eu não canso de dizer que se você acredita na sua aprovação, são pelo menos 2 pessoas acreditando, porque eu vou com você até o final da sua jornada. Eu deixei separado aqui na descrição desse vídeo o link da nossa plataforma de estudos, caso você queira mais questões dissertativas para memorizar o conteúdo e um suporte especializado de professores para tirar todas as suas dúvidas. Vamos juntos até a sua aprovação.